Hoje, a nossa conversa é sobre um objeto. Uma cesta. Isso mesmo, uma cesta. Mas calma, não é qualquer cesta. Esse é um artefato que carrega uma história e tanto. Uma história sobre perda cultural, sobre resiliência e sobre a incrível redescoberta de uma arte que quase desapareceu para sempre. Bom, para começar, vamos pensar numa ideia que todo mundo conhece, né? Quando a gente fala em preservar alguma coisa, o que vem à cabeça? Provavelmente um museu, certo? Aquelas vitrines de vidro, objetos catalogados, guardadinhos para a posteridade, a preservação como algo estático, parado no tempo. Só que aí vem o contraponto. E se preservar não for só sobre guardar? E se for sobre passar adiante? A ideia aqui é que a verdadeira preservação não está no objeto em si, mas na habilidade, no conhecimento vivo para criar aquele objeto. É a transmissão, sabe? O ato de ensinar. E é exatamente aqui que a coisa complica. Porque o que acontece quando a habilidade de fazer algo simplesmente some? É o caso dessa belíssima cesta do povo Esco, que era usada para coletar raízes. A cesta está aí, o objeto sobreviveu, mas por muito tempo, ninguém mais na face da Terra sabia como fazer uma igual. O conhecimento tinha se perdido. Para a gente entender como uma arte assim pode ser recuperada, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender como ela se perdeu. E olha, já dá para adiantar, não foi por acaso. Não foi o tempo que simplesmente apagou essa tradição. O ponto central é este. O desaparecimento dessa arte foi uma consequência direta de ações do governo dos Estados Unidos. Sim, foi algo provocado. As fontes deixam muito claro que isso fez parte de um esforço deliberado para suprimir a cultura dos povos indígenas. E como é que isso aconteceu na prática? Bom, imagina só. O povo Asco foi forçado a sair de suas terras de origem, que ficavam numa área costeira, cheia da matéria-prima que eles usavam há gerações, e foram levados para uma região seca, no interior. Ou seja, logo de cara, o elo físico deles com a sua própria arte foi cortado. E não parou por aí. Além de tirar eles da terra, o governo criou políticas que proibiam as pessoas de falar a própria língua e de praticar seus artesanatos. O objetivo era muito claro, né? Era desmontar sistematicamente a herança e as práticas culturais do povo Ascona. Mas essa história não é só sobre perda. Pelo contrário, é agora que a gente conhece a protagonista dessa virada, Pat Courtney Gold. Ela é uma mulher do povo Asco, que assumiu para si uma missão que parecia impossível: trazer de volta essa arte que tinha sido roubada da sua cultura. O que a Pat Gold fez é o exemplo perfeito do que a gente chama de renascimento cultural. É basicamente um processo de pesquisa, de dedicação e, acima de tudo, de reconexão que transforma algo do passado em um futuro vivo, pulsante. E o método dela foi simplesmente genial. Pat Courtney Gold fez dos museus a sua sala de aula. O primeiro passo foi ir até as coleções e estudar de perto as cestas que seus antepassados fizeram. Depois, ela buscou o conhecimento básico que ainda restava com uma anciã da tribo. E a partir daí, foi um trabalho de detetive, quase forense, analisando cada fibra das cestas antigas para decifrar a técnica. No meio dessa pesquisa toda, uma peça em especial foi a chave de tudo. Uma bolsa de coleta que, por acaso, está associada à famosa expedição de Lewis e Clark. Esse objeto, com todo o seu peso histórico, funcionou como uma espécie de pedra de roseta para o trabalho dela, inspirando-a a desvendar os segredos daquela tecelagem. A jornada da Pat Gold por si só já é incrível, mas ela faz mais do que só reviver uma arte. Ela nos obriga a repensar completamente o propósito de uma das nossas instituições culturais mais conhecidas, o museu. Sabe, tem uma piada antiga, meio cínica, que rola no meio da arte e da cultura. A de que museus são o lugar onde as coisas vão para morrer. É a ideia de que ali é um ponto final. Um objeto que era vivo, que tinha uma função, é colocado atrás de um vidro e pronto. Perde seu contexto, sua alma, fica ali só para ser observado. Só que a história da cesta ao Asco vira essa ideia de ponta cabeça. Ela abre a porta para uma possibilidade completamente diferente e, sinceramente, muito mais poderosa. E se os museus não forem cemitérios de objetos, mas sim viveiros de cultura? Pensa só, lugares onde um conhecimento adormecido pode ser despertado, onde habilidades perdidas podem ser reaprendidas, onde objetos do passado podem literalmente dar vida a novas gerações de arte e cultura. É emocionante pensar desse jeito, não é? Isso tudo deixa a gente com uma pergunta que ecoa. A história da Pat Courtney Gold e da cesta Asco, com certeza não é um caso isolado. Ela serve como um lembrete poderoso de que, dentro das coleções de museus do mundo inteiro, podem existir incontáveis outros segredos, outras artes, só esperando alguém para trazê-las de volta à vida.